Fala galerinha, beleza? Bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, meu nome é Jefferson Alves e eu sou especialista em Power BI. No vídeo de hoje eu vou mostrar, algo que eu havia publicado no LinkedIn, acho que no mês passado, e muitas pessoas, me perguntaram como fazer, para a gente conseguir colocar aqui, dois rótulos de dados num gráfico de colunas nativo do Power BI. E esses rótulos, eles são independentes, então eu posso fazer uma formatação em um dos rótulos e uma outra formatação no outro rótulo, ok? Tudo isso aqui utilizando somente DAX. Então percebam o seguinte, nesse exemplo, eu tenho a evolução do faturamento ao longo dos meses, e essas barrinhas que estão mais escuras representam os meses que a meta foi batida, ok? Então, olhem só, eu tenho o rótulo, ele com uma formatação condicional, verde. E aí, os meses que não foram batido a meta, olhem só, além da barra ela ficar mais clara, o rótulo ele fica vermelhinho com uma setinha para baixo. Bateu a meta, setinha para cima, e aí a cor verde, ok? Esse aqui é o cenário que eu vou explicar, tá? Passo a passo, como a gente fazer isso aqui referente à meta. Mas aí tem um outro exemplo aqui que vocês podem aplicar referente, ao year over year percentual, ou seja, a variação percentual referente ao mesmo período do ano anterior. Então, olhem só, eu estou aqui com o ano de 2020 selecionado, o vendedor é o Lázaro, então significa que esses meses aqui, no mesmo período do ano anterior, em 2019, ele teve um decréscimo, então ficou aqui vermelhinho. Já em novembro, que ele teve aqui que a formatação condicional ficou verde, significa que referente ao mesmo período do ano anterior, ele teve um acréscimo de 26%, ok? Então, com o que eu vou ensinar nessa aula hoje, tudo passo a passo, tá? Vocês já vão conseguir aplicar isso aqui facilmente no dia a dia de vocês, ok? Então, se vocês já gostaram da ideia da aula, pessoal, não deixe de curtir, de se inscrever no canal, ativar o sininho, ok? Porque toda vez que eu publicar um vídeo, vocês serão avisados aí em primeira mão, beleza? E comentem também bastante, tá bom, galera? Para ajudar aqui no engajamento, o YouTube ver que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas, ok? Então, sem muita enrolação, bora para a aula. E aí, pessoal, estou aqui com uma página em branco e realmente a gente vai começar a construir aqui do zero o nosso visual, ok? Então, vamos partir do princípio que nós vamos utilizar duas medidas. Uma medida, que vai ser a responsável aqui pelo tamanho das colunas, que no meu caso vai ser o faturamento, e uma medida extra, que vai aparecer aqui como o segundo rótulo, que é a porcentagem da meta. Ok? No meu cenário é esse, mas aí você pode pegar os macetes que eu vou utilizar aqui, que eu vou ensinar, e adaptar aí para a sua realidade, beleza? Então, vamos lá. Botão direito, vamos adicionar um visual. O visual que eu vou utilizar é esse aqui de colunas, gráfico de colunas agrupadas e linha. Vou redimensionar esse visual aqui para ficar desse tamanho. E agora nós vamos trazer as informações dele, Então o eixo X vai ser o nosso mês abreviado. E aí o eixo Y da coluna vai ser a medida principal. Olhem só, faturamento, ok? Então já temos aqui um gráfico. E aí esse gráfico aqui, olhem só, esse gráfico vai se tornar esse, tá bom? Então vamos começar aqui fazendo umas limpezas. Esses títulos aqui eu não preciso dele. Então botão direito, formato. Agora, eu seleciono o que eu não quero e deleto. Esse título eu não quero, esse outro aqui também eu não preciso, ok? Agora o que eu quero fazer? Eu vou chegar aqui no eixo Y, olha só, no eixo Y, e normalmente o valor dele aqui, vem como automático o valor mínimo, ok? Então eu vou zerar esse valor, olha só, coloquei aqui o valor 0. Isso aqui já deveria ser padrão, tá? Eu não sei porque o Power BI, a Microsoft, não habilita isso. Porque o ideal, tá, pessoal, já adotem aí como boa prática, é esse valor do eixo Y, ele ficar zerado, para a gente ter aqui as comparações justas, Então, principalmente nesse caso aqui, que a gente está analisando ao longo do tempo. Sempre zerem, tá? Sempre que possível, zere esse valor aqui do eixo Y, ok? Falo sempre que possível porque em algumas raras exceções não é legal zerar, tá? Mas em 99,999% esse valor mínimo aqui, o ideal é ficar zerado. Beleza? Feito isso, agora, eu quero adicionar os rótulos de dados. Então a gente pode vir aqui, nesse pincel e marcar aqui, os rótulos de dados, ok? E aí, o rótulo de dados veio com essa cor de fundo aqui, horrível, Então agora, na guia aqui lateral de formato, eu vou selecionar aqui o rótulo de dados. A série que a gente vai formatar essa faturamento, que foi a medida que eu acabei de inserir no visual. E a tela de fundo eu vou desmarcar. Com isso já apareceu. Percebam, que alguns valores eles estão dentro da coluna, outros valores estão fora. No nosso exemplo, eu quero que todos os valores fiquem para fora da coluna, ok? Então já vamos configurar isso. Então a gente vai vir aqui em opções, ao invés de automático, a gente vai colocar na extremidade externa, ok? Prontinho. Aí você vai falar, pô, Jefferson, mas você colocou extremidade externa e esse valor aqui, ele ficou dentro da barra. Mas é porque a coluna chegou no limite aqui do eixo Y, olhem só. E aí ela não pode subir porque essa parte aqui de cima é destinada para o título. Então, como ela não coube, para fora da coluna, aí o Power BI colocou ela dentro aqui dessa barra, ok? Mas não é isso que eu quero. Então, a gente precisa utilizar DAX
para deixar o nosso eixo Y aqui, ele dinâmico. Como assim, Jefferson? Olha só, agora há pouco, aqui no eixo Y, na faixa, olha só, o valor aqui a gente chumbou na mão, né, o 0. Porém, o máximo aqui, ó, ele está no automático. A gente tem esse fx, onde a gente pode utilizar uma medida, né, para a gente deixar esse eixo Y dinâmico de forma que todos os rótulos eles fiquem para fora da coluna. Como que a gente vai fazer isso? Pensa no seguinte, com esses filtros que eu apliquei aqui, ó, levando em consideração todos os meses e o vendedor Rodrigo, qual que foi o maior valor? O maior valor, né, a gente consegue ver por essa barrinha aqui, ó. Então, o maior valor foi 14 milhões,4, olha só. 14 milhões, ok? Então, esse nosso eixo Y, a gente pode colocar um valor, né, superior nele. Aqui no máximo, por exemplo, colocar 18 milhões, vamos ver, 18 milhões? Olha só, vou digitar na mão aqui, tá? 18 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, com 18 milhões, percebam que o valor, ele coube aqui para fora da coluna, ok? Porém, isso aqui tem que ficar dinâmico. Okay? Esse valor de 18 milhões fica legal para esse filtro aqui, tá? Do Rodrigo. Se eu filtrar, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, um outro ano, vou selecionar aqui, ó, 2019. Olha só, já não ficou legal, né? Porque o maior valor foi esse aqui, ó, de 21 milhões. Então, para esse filtro que a gente acabou de aplicar, o ideal, né, seria que o valor máximo aqui fosse, por exemplo, uns 25 milhões. Olha só, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, todos os valores iam caber aqui para fora da coluna, beleza? Então, a gente precisa deixar isso aqui dinâmico, ok? Vou apagar aqui o valor para voltar para o automático. E aí, como é que a gente vai deixar isso aqui dinâmico, ok? Então, qual que vai ser a lógica? A gente vai capturar qual que é o maior valor aqui do nosso contexto, ok? Levando em consideração aqui todos os meses. O maior valor, ele é esse aqui, nesse caso aqui, ó, é o 21 milhões. Então, a gente precisa pegar esse valor e repetir para todo mundo aqui, tá? Todas as barras vai ter aqui 21 milhões, ok? Essa vai ser a lógica. Show! Beleza, Jefferson. Como é que a gente vai fazer isso? Com uma medida. Então, vou vir aqui na pasta de medidas, vou criar uma nova, e vai ser, eu vou colocar o nome aqui como eixo dinâmico. Eixo dinâmico. Vou colocar eixo Y, né? Eixo Y, dinâmico. Vou colocar igual. Então, a função que a gente vai utilizar é essa aqui, ó, maxx. Essa maxx, ela vai pedir dois argumentos, a tabela e a expressão. A tabela é qual que é a coluna que eu tenho aqui no eixo X do nosso visual. E aí, a expressão é a medida que a gente utilizou, né, para fazer aqui o tamanho das barras, que é faturamento, ok? Então vamos lá, deixa eu criar aqui umas variáveis para explicar melhor o que a gente vai fazer. Então vou criar aqui, ó, uma tabela e vai ser igual. Então, qual foi a coluna que nós utilizamos aqui no nosso eixo X? Foi a mês abreviado, ok? Então a função maxx, a gente viu que o primeiro argumento dela, ela pede uma tabela, não uma coluna. Então não adianta eu chegar aqui, ó, e tentar colocar de calendário mês abreviado, porque não vai. Porque a mês abreviado, ela é uma coluna e não é uma tabela. Para transformar essa coluna em uma tabela, eu vou utilizar a função AllSelected, ok? A função AllSelected, ela vai pedir uma coluna, então agora sim a gente consegue chamar, ó, a mês abreviado, ok? Vou colocar aqui um return. Vou colocar aqui um return. A princípio eu vou colocar o valor 1 só para não perder a medida, ok? Mas eu preciso pensar no seguinte, olhem só, o eixo do meu visual, ele está formatado em ordem cronológica, então está começando em janeiro e finalizando em dezembro, ok? E por que isso está funcionando? Olhem só, porque se eu vim aqui nessa coluna, mês abreviado, eu ordenei essa coluna por uma outra, olhem só, o mês abreviado, ela está sendo ordenada pelo mês número, ok? Por que eu fiz isso? Porque se eu deixasse ordenado pela própria mês abreviado, os visuais que utilizassem essa coluna ia ficar em ordem alfabética, começando em abril, finalizando em setembro. E para ficar na ordem cronológica, eu peguei essa coluna, mês abreviado, e ordenei pela mês número, ok? A mês número é uma coluna que vai de 1 a 12, ok? Janeiro é 1, fevereiro é 2, março é 3 e assim por diante, tá bom? Jefferson, por que você está falando isso? Porque essa coluna que serviu aqui para ordenar a mês abreviado, eu preciso levar ela em consideração aqui na minha tabela, ok? Ela não está presente aqui, ó, de forma visível, mas por trás do DAX, aquela coluna que a gente utilizou para classificar, ela está escondida, tá bom? Então a gente precisa levar ela em consideração aqui. Mês, calendário mês, ok? Mês número, prontinho. Show! Agora sim a gente vai pegar o maior valor, tá? Olha só, tá aparecendo aqui, ó, esses ícones, porque eu estou com o gráfico selecionado. Deixa eu tirar a seleção do gráfico, prontinho, retorno para a medida, agora sim. A gente vai calcular o maior valor, tá? var v maior valor será igual à função maxx. A maxx ela tem a tabela foi o que a gente acabou de criar aqui nessa variável, tá bom? E aí ela pede uma expressão que é o faturamento, que foi a medida que a gente utilizou aqui no visual do gráfico, tá bom? Prontinho. Agora se eu chegar aqui e retornar essa medida, maior valor, a gente vai saber, né, qual que foi o maior valor desse conjunto aqui de dados, ok?
E aí, algo interessante, se eu pegar essa medida, olha só, se eu pegar essa medida e retornar ela aqui para dentro do nosso gráfico, qual que foi o maior valor aqui, ó? Foi esse. Então, vai criar uma outra coluna aqui, ó, onde todos os valores serão iguais. Vamos ver se isso é verdade? Vou pegar essa medida, vou arrastar ela aqui para dentro. Então, olhem só, a medida azul é essa, essa barrinha azul, é essa que a gente acabou de criar aqui, ó, eixo dinâmico. Então, percebam que o maior valor é esse aqui. E aí, olhem só, todas as barrinhas azuis estão com o mesmo tamanho, ok? Isso aqui está dinâmico, olhem só. Jefferson, para que você fez isso? Olhem só, pelo seguinte motivo. Agora, a gente, né, conseguiu retornar esse maior valor em todos os contextos, a gente vai acrescentar um valor extra para essa barrinha, ó, ao invés de ficar no limite aqui do maior valor, ela subir um pouquinho, ok? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui mais 40%, então vou colocar aqui, ó, 1.4, ok? Então, eu estou pegando esse valor aqui e estou acrescentando 40%, aí eu coloco 1.4, ok? Cadê? Eixo dinâmico, 1.4. Vou apertar Enter para finalizar aqui. Ah, acrescentar não, né? Eu coloquei mais 1.4, é vezes 1.4, ok? Aí eu acrescentei aqui mais 40%. Então, olha o que a gente tem aqui, ó. O maior valor foi esse, porém, agora, o eixo nosso Y dinâmico, ele está batendo aqui em cima. Então, significa que eu tenho esse espaço aqui, ó, para trabalhar, para criar os nossos rótulos aqui, tá vendo? Sempre a gente vai ter esse espaço extra para criar os rótulos. Perfeito? Eu só coloquei essa barra aqui azul no nosso gráfico para vocês verem de forma visual, mas a gente não precisa dela aqui. Então, com o gráfico selecionado, a gente vai desmarcar ele aqui para não aparecer, beleza? A gente vai inserir ele bem aqui, ó, no eixo Y, beleza? Então, vamos com o gráfico aqui selecionado, eixo Y. Agora aqui, ó, no valor máximo, ao invés de automático, a gente vai associar essa medida que a gente acabou de criar, ok? Aí, valor do campo, a gente vem aqui, ó, em medidas, e aí a gente acha essa eixo Y dinâmico. Agora eu vou clicar em OK. Olhem só, a gente vai garantir que todos os valores, eles sempre ficarão, tá, para fora da barra, ok? Algo que seria importante a gente criar também, olhem só, hoje eu sei o que é que significa esse 1.4. Ele serviu para a gente fazer o quê? Para a gente pegar o maior valor e deslocar ele um pouco para cima, ok? Então, né, pensando em manutenção futura, daqui 6 meses, talvez, eu possa saber o que é isso? Talvez, vamos supor, esse relatório vai para outra pessoa, vai saber o porquê esse 1.4? Provavelmente não, né? Então, é interessante a gente criar variáveis. Eu vou colocar aqui, ó, V deslocamento. E aí, eu armazeno esse valor em uma variável. Aí eu coloco aqui, ó, 1.4. E aí, eu pego essa variável e retorno ela aqui, ó. Então, estou pegando o maior valor e multiplicando, tá? Aqui, ó, pelo deslocamento. Okay? Eu fiz exatamente a mesma coisa, porém, né, agora utilizando variáveis. E aí você poderia até colocar um comentário do que se trata essas variáveis. Inclusive, isso aí é importantíssimo, tá? Sempre vocês fazerem, né, as medidas e documentando, pensando, né, em manutenções futuras, beleza? Prontinho. Agora, né, essa parte aqui do eixo Y, a gente já conseguiu deixar de forma dinâmica, ok? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, né, inserir, olhem só, o outro rótulo aqui em cima. Ok? E é isso que a gente vai fazer exatamente agora. E aí, show de bola, tá? Então, vamos lá. Para a gente inserir esse outro rótulo, a gente precisa criar uma nova medida, ok? Aí agora vai ter algo aqui bem interessante que a gente vai fazer. Por quê? Qual foi a medida que a gente utilizou aqui nas colunas? Foi a medida de faturamento, ok? Porém, né, eu vou utilizar a medida de faturamento para posicionar aqui o rótulo no lugar que eu desejo, só que dentro dessa medida, né, ao invés de trazer o valor do faturamento, eu vou trazer o valor da porcentagem da meta, ok? Complicado, né, assim a princípio, mas é algo bem tranquilo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vou inserir aqui, vou criar uma nova medida. Essa nossa medida, ela vai, eu vou colocar assim, ó, rótulo, vai ser o nosso rótulo, tá, da meta, que vai ser rótulo do meta percentual. Será igual. Vou criar aqui algumas variáveis para facilitar o entendimento. Então, a princípio, eu vou trazer aqui o valor, ok? O valor é a medida que a gente colocou aqui, ó, principal no visual, que é a medida de faturamento. Aí eu vou colocar aqui, ó, return, ok? Vou trazer esse valor, porém, olhem só, eu vou trazer o valor do faturamento, só que eu quero posicionar ele um pouco acima, tá? Por exemplo, aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou acrescentar um valor. Então, vou acrescentar, por exemplo, uns 40%. 40%. Então, eu vou pegar o valor do faturamento mais 40%, ok? Agora, o que a gente vai fazer com essa medida? Isso aqui não está pronto ainda, tá? É só para a gente ir configurando pouco a pouco, para vocês entenderem aqui a lógica que eu criei. Show! Então, com o gráfico selecionado, a gente vai trazer aqui, ó, no eixo Y da linha, essa medida que a gente acabou de criar, rótulo de meta percentual. Então, arrasta aqui, ó, para o eixo Y da linha, ok? Primeiro, então, várias configurações. Ele habilitou aqui, ó, o eixo secundário. A gente não precisa disso, tá? Então, a gente vai desmarcar. Olhem só, acho que é um bug, tá? Porque, olhem só, a gente tem um eixo secundário aqui, porém tá falando que ele tá desligado. Então, liga e desliga de novo. O eixo secundário sumiu. Perfeito. Show? Agora, olhem só, essa linha azul aqui, a gente não precisa dela, né? Então, vamos lá. Vamos tirar essa linha aqui.
Vou zerar aqui a linha. Perfeito. Agora os rótulos aqui, os rótulos de dados ficaram bagunçados, né? Então, aonde que a gente vai? Eu vim aqui, ó, rótulos de dados. E agora, o rótulo de dados do faturamento, a gente já configurou com esse cinzinha aqui, tá? Então, olhem só. Inclusive, esse rótulo de dados do faturamento, os valores, eu vou colocar essa cor aqui e vou deixar ele com um negrito. Não gostei, não. Vou colocar uma cor um pouquinho mais escura. E eu vou colocar Segoe semi-bold. Olhem só. Pronto. Agora, eu quero configurar o do rótulo meta percentual. Olhem só. Primeiro, ele veio com esse tela de fundo, tá? Então, a tela de fundo eu vou desabilitar. E agora, só para não confundir, eu vou colocar uma cor aqui, nada a ver. Vou colocar uma cor laranja aqui e vou colocar um negrito. Ok? Pronto. Já temos aqui o rótulo, essa legenda aqui também, ó. Não tem nada a ver aqui para mim por enquanto, tá? Então, vou desabilitar também a legenda. Pronto. Então, olha o que a gente fez aqui, ó. A gente já conseguiu inserir um rótulo, ok? Porém, não está posicionado corretamente. Olhem só, a gente tem essa distância aqui do rótulo da meta, né, percentual que vai ser, e desse aqui, ó, olhem só a distância que nós temos, ok? Maior. E olha nesse caso aqui, ó, a distância, menorzinho. Então, a gente precisa padronizar. Então, só para vocês entenderem, o que aconteceu aqui, ó, o rótulo de meta percentual. A gente pegou o valor do faturamento e acrescentou 40%, ok? E aí, olha o que aconteceu aqui. O valor do faturamento é o quê? É essa barra. São as barrinhas aqui, tá? Então, pensem no seguinte. Essa barra aqui, 40% dela, qual que é o tamanho? É isso aqui, ok? Essa outra barra que é menor aqui, 40... Opa, deixa eu colocar um desenho aqui, melhorzinho assim. Dessa barra aqui, 40%, é mais ou menos isso, ok? E dessa outra barra aqui, ó, 40% é um valor menor. Então, esse artifício que a gente fez de pegar 40%, ele tá levando, né, em proporção aqui, o tamanho das barras, ok? Por isso que as barras onde o valor de faturamento é maior, a distância entre os rótulos são maiores, ok? E a gente precisa deixar isso de forma linear, né? Então a gente precisa configurar para que todos os valores, ó, ficam posicionados nos locais corretos, né? Que tenham a mesma distância. Então, com base nisso, né, que ele pega o tamanho da barra para deixar o espaço aqui proporcional, o que a gente pode fazer? Lembra daquela coluna nossa, eixo dinâmico? Aonde, se a gente arrastar, olhem só, se a gente arrastar ela aqui para dentro do nosso visual, em todos os contextos, as barras são do mesmo tamanho. Então, a gente vai pegar um percentual dessa medida aqui, ó, eixo dinâmico, porque em todos os contextos, a gente tem certeza que os valores, né, os valores são iguais, ou seja, todas as barrinhas são do mesmo tamanho, ok? Pronto, show, já temos aqui a lógica. Então vamos fazer o seguinte. Então vou criar aqui, ó. Então esse 1.40 aqui, ó, é o deslocamento, né? Então eu vou criar uma variável aqui com esse nome, var deslocamento. Será igual. Então vou colocar 1 aqui, porque esse ícone está aparecendo aqui, aí fica meio chato, né? É porque eu estou com um gráfico selecionado. Então, prontinho, volto na medida. O deslocamento vai ser o seguinte, a gente vai pegar aquela medida do eixo Y dinâmico, ok? E agora eu quero pegar 40, deixa eu ver aqui, ó, 40%? Não, vou pegar uns 20% desse valor aqui. Então vou multiplicar vezes 0.2, 20%, ok? E agora, olhem só, esse deslocamento, eu vou trazer ele aqui, e ao invés do vezes, eu vou colocar mais, ok? Prontinho. Vamos ver agora como que ficou esses deslocamentos. Agora, todos os deslocamentos aqui ficaram gigantes, né? Então, acho que 20% foi muito. Vou colocar aqui, ó, 10%. 10%. Opa, olhem só, 10%, todos os rótulos aqui, ó, praticamente já estão na mesma posição. Ok, eu vou diminuir, 10% tá muito, vou colocar 8, então 0.08. Ficou legal aqui, deixa eu ver esse 7 como fica. Ah, 7 me agradou mais. Acho que ficou interessante aqui, tá vendo? Agora eu tenho, né, todos os rótulos aqui, ó, posicionados de forma correta, e isso aqui fica responsivo de acordo com o filtro que a gente aplicar no painel. Olha que legal. Tá bom? Só que agora você pode se perguntar, pô, Jefferson, mas você tá ficando louco, né? Você pegou a medida, né? Olhem só, aqui nesse rótulo meta percentual, o que que ela é? Ela é o faturamento mais uma porcentagem do eixo dinâmico. Aí tá trazendo, né, esse valor aqui, ok? Beleza, a princípio é isso, mas a partir de abril de 2023, a gente consegue, né, separar os valores. Por exemplo, esse valor que a gente calculou aqui no rótulo da meta percentual foi só para posicionar o eixo, tá? Foi só para posicionar o rótulo aonde a gente deseja. Só que o valor que eu quero que apareça vai ser um outro, ok? Então, essa medida aqui, ela vai ter o seu valor, que é isso que a gente calculou, porém o que a gente vai mostrar no gráfico é um outro valor, ok? Então, o Power BI, ele separou isso para nós, separou o valor da formatação. E isso a partir de abril de 2023. Então, né, logicamente, pensando aí no raciocínio lógico, para você fazer o que eu vou mostrar agora, o seu Power BI Desktop deve conter a atualização de abril de 2023 para frente,
Senão, você não vai conseguir utilizar. Ah, Jefferson, não sei como configurar o Power BI Desktop e tudo mais. Então, veja esse vídeo aqui, onde eu expliquei como fazer isso passo a passo. Beleza? Então, partindo do princípio que você já sabe fazer isso, vamos aí utilizar as formatações dinâmicas para a gente chegar nesse resultado final. E aí, vamos realmente começar, né, fazer a configuração aqui do rótulo do percentual. Então, com essa medida selecionada, aqui onde está formato, nós vamos mudar para dinâmico, ok? E agora percebam que já apareceu aqui na barra de fórmula essas duas aspas aqui. Então, a gente pode colocar qualquer valor aqui que ela já vai modificar no gráfico para nós. Olhem só, a princípio eu vou colocar o meu nome, Jeff. Olhem só, o valor é esse aqui, ok? E aí prestem atenção no seguinte, bem aqui, ó. Para você ver a medida, você vem nessa setinha para baixo e vê a medida. Olhem só, ok? O valor da medida ainda é o mesmo, ok? A gente está pegando o faturamento e acrescentando 7% do valor do eixo Y nele, ok? O valor é o mesmo. Porém, o que vai aparecer no gráfico é uma outra coisa. Olhem só, setinha para baixo, formato. É o que a gente definir aqui que vai aparecer no gráfico. Okay? Então, a princípio, o que a gente quer que apareça? A gente quer que apareça a porcentagem da meta. Okay? A porcentagem da meta, ela é um número, ok? E para eu trabalhar com números aqui nesse formato dinâmico, não adianta eu chegar aqui ó, e apagar e colocar o 5, ok? Não vai adiantar. Para a gente trabalhar com números, a gente tem um macete, né, que é o colocar 4 aspas, ó, 1, 2, 3, 4, e concatenar com o número, ok? Aí, um e-comercial, e aí de novo, né, 4 aspas, 1, 2, 3, 4, ok? Agora sim, a gente já tem aqui ó, um formato de número, porém eu coloquei 5 aspas aqui, é só 4, tá? Vou apertar Enter, olhem só, já apareceu aqui os 5 para nós, ok? Porém, não é isso que eu quero fazer, tá? Vamos ir avançando aqui. Primeiro, eu vou criar uma variável, que eu vou chamar aqui de V%, ok? E aí nessa variável, eu vou armazenar qual que é o valor que eu quero que apareça aqui no gráfico. Então, é a medida porcentagem da meta, ok? Se eu chegar aqui e concatenar essa medida porcentagem da meta aqui embaixo, claro que aí eu preciso colocar um return, né? Return. Olhem só, o valor ele vai ficar no formato decimal, né? Porém, eu quero no formato, né, de porcentagem. Então, vamos configurar isso aqui. A gente vai criar uma outra variável, que vai ser a v porcentagem. Eu vou colocar aqui, ó, formatada. Será igual. Então, nós vamos utilizar a função format. E aí, a função format, ela tem 2 argumentos obrigatórios. Qual que é o valor que eu quero formatar? E aí, qual que é o formato que eu quero que apareça? Então, vamos lá. O valor que eu quero formatar é a porcentagem, né? Essa variável aqui de cima. Então, eu vou colar. O formato que eu quero que apareça, eu vou colocar entre aspas, vou fechar já o parênteses aqui do format, e eu quero que apareça no formato percentual. Então, eu vou colocar assim, ó, 0%, e vou apertar Enter. Ok? E aí, agora, com essa variável, né, eu retorno ela aqui embaixo. Vou apertar Enter. O que é que nós já temos aqui? 55, 51, 40. E aí, se você quiser, por exemplo, casas decimais, você coloca ponto e 0 é uma casa decimal. Se você quiser 2 casas decimais, ponto, 00 e assim por diante, ok? Porém, eu só quero, né, eu não quero casas decimais, eu vou colocar 0, ok? E aí eu coloco o símbolo de porcentagem. Show! Agora vamos fazer o seguinte, a porcentagem da meta, né, funciona da seguinte forma. Quando a porcentagem da meta ela é maior ou igual a 100%, significa, né, que nos meses onde tiver maior ou igual a 100% é que bateu a meta. Abaixo de 100% não bateu a meta. E aí eu quero utilizar, né, as setinhas, ok? Como eu fiz aqui, ó. Quando bateu a meta, setinha para cima. Quando não bateu a meta, setinha para baixo. Então, primeiro eu vou aqui para o site. E aí eu vou deixar esse site aqui, ó, na descrição, ok? Porque nesse site a gente vai pegar as setinhas. Então eu vou selecionar essa opção, símbolos de seta. A opção que eu mais gosto aqui, ó, já é essa aqui, ó, a opção 30, a Row Reds. Então eu vou clicar nela. E aí tem essas setinhas aqui, ó. Okay? Ela tem essa curvinha aqui embaixo que eu acho bem elegante. Então a setinha para cima eu já vou copiar. Olhem só, passo o mouse em cima do ícone que eu quero e copio. Volto para o Power BI. E aí, a princípio, eu vou colar aqui. Já vou aproveitar e vou pegar a setinha para baixo também. Olhem só, setinha para baixo, vou copiar. E aí, eu vou colar ela aqui dentro também, ok? A princípio eu vou dar o Enter. Olhem só, vai ficar bem bagunçado, né? Porque ela tá trazendo a setinha para cima e a setinha para baixo em todos os contextos e o valor percentual. E aí, agora eu quero separar, né? Quando for, eu tenho que criar aqui uma lógica da seguinte maneira. Quando a porcentagem da meta, ela for maior ou igual a 100%, aí vai me trazer a setinha para cima. Quando for menor que 100%, vai trazer a setinha para baixo. Então, a gente vai utilizar um if, né? Então, if, se a variável, né, v porcentagem, ela for maior ou igual a 1, ok? Que é 100%, então a gente vai fazer o formato onde vai aparecer aqui, ó. Deixa eu já copiar essa setinha para baixo. E vai aparecer a porcentagem com a setinha para cima, ok? Se não,
olhem só, se não, vai aparecer o formato da porcentagem com a setinha para baixo. Por aqui direitinho. Ok? Então, deixa eu recapitular aqui o que nós fizemos. Então, vamos imaginar aqui que a meta foi 85%, ok? Que, na verdade, por trás ela é assim, 0,85. Então, esse valor a gente armazenou aqui na porcentagem, ok? E aí a gente está fazendo um if aqui, fazendo um check. Ó. Se a porcentagem ela é maior ou igual 1, ou seja, maior ou igual 100%, ok? Quando for maior ou igual 100%, vai aparecer em formato percentual com a setinha para cima. Se não, tá? Vai aparecer a setinha para baixo com formato percentual, ok? Vou apertar Enter, vamos ver se aqui no nosso gráfico já funcionou. Então, a gente viu que funcionou, né? Olha só, nos valores maiores que 100%, setinha para cima, valores menores, setinha para baixo, ok? Agora, precisamos fazer a formatação condicional, né? Ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou criar uma medida. Vamos vir aqui, ó. Direito, nova medida. E eu vou colocar o nome dessa medida assim, ó, formatação condicional meta. Será igual. Aí a gente vai fazer um if, né? Não, praticamente não, é igual o if que a gente fez agora, né? Então, se a porcentagem da meta for maior ou igual 1, ou seja, maior ou igual 100%, aí eu quero a cor verde. Vou escrever em inglês, depois eu vou mudar para uma cor hexadecimal, tá? Se não, vai ser a cor vermelha, ok? Vou apertar Enter, finalizei essa medida. Agora, vou selecionar o gráfico, né? E aí eu vou clicar nessa opção para abrir aqui as formatações. E agora o que eu quero formatar? O rótulo de dados. Então, ele já apareceu aqui para mim, ó, rótulo de dados. Qual que é o eixo que eu quero formatar? Ou seja, a série. É esse aqui, ó, rótulo de metas. Tomem cuidado, tá? Se o de vocês estiver assim, ó, todos, não é isso. Você tem que escolher, né, o rótulo que você quer, que é essa medida aqui, ó, que tá laranjinha. E aí nós vamos na opção aqui, ó, de valores. E ao invés de trazer essa cor laranja para todo mundo, a gente vai clicar aqui no FX e vamos chamar aquela medida, né, que a gente acabou de fazer, o valor do campo. E ó, formatação condicional, meta, e vou clicar em OK. Então, olhem só, aonde a meta foi maior que 100%, cor verdinha, aonde foi abaixo de 100%, cor vermelha, e também as setas aqui, ó, elas corretamente. Ok? Agora, vamos lá, né? Eu vou colocar uma cor aqui mais agradável. Então, inclusive, só ver aqui, deixa eu copiar aqui da que eu utilizei, e vou colar ela aqui. Mas claro que aí, deixa eu tirar a seleção aqui do gráfico, para não ficar atrapalhando. Volta aqui na medida. Ao invés de retornar essas cores, eu vou retornar um hexadecimal, onde o vermelho ele vai ficar um pouco mais discreto e o verde vai ser puxado aqui mais para um verde-limão. Olha só, vou apertar Enter, ok? Olha só, ficou dessa maneira. E agora, galera, tudo dinâmico, olha só, conforme eu vou fazendo os filtros no painel. Olha aqui, perfeito. Agora, né, para a gente ficar algo mais minimalista, tá vendo aqui, ó? Eu quero deixar aonde o percentual ele atingiu a meta, eu quero que a barra fique mais escura e aonde não atingiu a meta fique um pouquinho mais clara, tá? Então, com o gráfico selecionado, vamos aqui em mais opções. Agora, a gente vai vir aqui em colunas. E agora, ao invés de criar uma medida, eu vou utilizar aqui as próprias regras, né, para fazer essa formatação. Então, aqui, ó, a regra, com base em que campo? Com base, né, na medida porcentagem da meta. Porcentagem da meta. E aí nós vamos criar duas regras, né? Então, vou mudar aqui, ó, para onde está a porcentagem, eu vou colocar número. Então, vamos lá. Se for maior ou igual um mínimo aqui, e menor que 1, ou seja, menor que 100%, então eu vou colocar essa cor aqui, ó, cinzinha. Agora, se for maior ou igual 1, ou seja, maior ou igual 100%, e menor que um valor aqui, ó, máximo, né, um valor infinito, a gente vai trazer uma cor aqui, ó, cinzinha mais escuro. Eu tô achando esse cinza aqui muito escuro. Qual foi a cor que ele trouxe aqui? 80, 80, 80. Vou colocar assim, ó, 8F, 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 ok? Para ficar mais discreto. Clicar em OK. Olhem só, onde bateu a meta, a gente tem a barra aqui com cinzinha mais escuro, onde não bateu a meta, ó, um cinzinha mais claro, tá bem? E aí o eixo, né, formatado, o eixo não, aqui ó, o rótulo, né, da porcentagem da meta, formatado condicionalmente, galera. E aí agora, né, é só fazer uma perfumaria, arrumar aqui o título, subtítulo, ok? Mas isso aí eu vou deixar com vocês, tá bom? O foco aqui principal realmente era nesses rótulos. E aí, pessoal, essa aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Tenho certeza absoluta que o conteúdo que eu venho compartilhando aqui no YouTube de forma gratuita, vocês não vão encontrar nem em cursos pagos, ok? Isso é certeza absoluta, tá? Então, eu peço aí que vocês, né, curtam o vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, ajuda o canal a crescer, tá? Atualmente eu estou postando um vídeo por semana, mas conforme o canal vai crescendo, o intuito é postar de 2 a 3 vídeos para ajudar vocês. Eu peço também para que vocês
Comentem bastante os vídeos aqui do canal, porque isso ajuda a engajar, tá? O canal, e com isso o YouTube acaba distribuindo para mais pessoas. Automaticamente, além do canal crescer, outros profissionais serão ajudados, né, com as técnicas que eu venho compartilhando aqui no YouTube. E aí, né, não se esquecer, claro, de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Beleza, pessoal? E aí, o que eu vou fazer aqui? Se vocês, né, gostaram dessa técnica de formatos dinâmicos, eu já tenho uma playlist aqui no canal com vários vídeos utilizando essa técnica de formatos dinâmicos. Então, não deixe de ver essa playlist, porque tenho certeza que vai agregar muito conhecimento aí para que vocês consigam desenvolver, né, habilidades aí fantásticas do Power BI. Beleza, pessoal? É isso, fechou? Fui!